Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Ao fim de tanto tempo, a verdade é que tenho imensas figuras novas, tenho imensas coisas que gostava de mostrar, só que uma pessoa anda com a vida ocupada, mais cansado, chega à casa e não lhe apetece estar a fazer gravações. Durante o dia é mais complicado porque os meus vizinhos são uns idiotas e passam a vida a fazer obras e barulhos, portanto fica mal depois estar a ouvir o ruído de fundo nos vídeos. E pronto, basicamente lá se vai a minha cabeira de youtuber. Não é que eu tivesse grande futuro nisto, mas de qualquer das maneiras tenho algum gosto, tenho alguma piada a fazer algumas piadas, divirto-me bastante. E finalmente chegou-me às mãos o Great Ape Vegeta, ou Ozaru, como também é conhecido no Japão. Ou seja, o Vegeta transformado em macaco, quando invade a Terra, antes de lhe cortarem o rabo. Esta figura é impressionante, desde que foi apresentado que era realmente impressionante por causa do seu tamanho e da sua escala. Agora resta saber se realmente corresponde às expectativas. Já há 1 milhão de reviews desta figura, mas esta é a minha review pessoal, portanto vamos a isso. Eu vou tentar fazer o melhor que consigo por causa do volume e da dimensão da caixa, e eu não sei se tenho as melhores condições para gravar isto à escala adequada. E apesar da escala, a caixa desta figura é praticamente igual a nível de design das outras escalas mais pequenas, de figuras mais pequenas. Vamos cá tentar rodar isto, porque é muito grande, eu tenho pouco espaço de manobra. Pelo menos quero dar-vos uma ideia da aparência da caixa, já que não consigo mostrar tudo. Tem exatamente o mesmo tipo de design das caixas normais, das figuras mais pequenas. Nada de especial. Vamos abri-la. E aqui está ele, fora da caixa. Infelizmente não consegui fazer o unboxing como deve ser, porque ocupa tudo muito espaço e eu aqui não tenho condições suficientes para mostrar tudo em condições. Para já tenho que contentar com o que há, ok? Pus aqui o nosso amigo Vegeta Scouter para comparar a escala da figura. O Ozaru tem mais ou menos, é um bocadinho maior do que o dobro do Vegeta. Portanto, é uma figura grande, mas que mesmo assim não está dentro da escala real conforme o anime, ok? Temos aqui uma maneira de comparar, que é, por exemplo, as duas mãozinhas que estão a espremer o Son Goku. A gente consegue perceber que o Son Goku, que desde a ponta dos pés até à cabeça, é 3 vezes mais pequeno que aquele Vegeta que ali está. Portanto, o Ozaru, para estar à escala verdadeira do anime, teria de ter para aí 3 vezes o tamanho que ele tem. 3 vezes maior do que isto, tinha 1 metro de altura ou mais, o que é um absurdo. Duvido muito que a Bandai fosse capaz de produzir uma figura estável com um tamanho desses. Ora, como podem ver, este nosso amigo não traz uma quantidade muito grande de acessórios, traz bastante menos do que as figuartes convencionais, mas a verdade é que o pouco que traz é bastante satisfatório e já permite personalizações bastante interessantes relativamente àquilo que se passa na série. Para começar, tem uma base bastante grande, com um suporte que está atrás. A base não tem nada de especial, é uma base preta muito linear, muito uniforme e sem nenhum tipo de decoração ou, por exemplo, colocarem o título da figura, nada, é muito básica. Mas pronto, faz o efeito que é pretendido. Já está colocada e montada, por outra maneira não consegui mostrar aqui o boneco de pé. Para além disso, temos aqui uma coisa muito interessante. Temos o nosso amigo Yajirobe, a simular aquele momento em que ele cortou a cauda para o Vegeta deixar de estar transformado em Ozaru. E traz também um pequeno suporte para encaixar na base, de modo a simular o momento que aconteceu na série. Tem 2 mãos abertas, além das fechadas que estão colocadas na figura. Tem 2 mãos a espremer o Son Goku, como eu já tinha mostrado, a fazer sumo de Son Goku. E por aqui consegue-se ter uma ideia do tamanho que o macaco teria de ter se fosse à escala do anime. Como podem comparar, o Son Goku é muito mais pequeno, é 3 vezes mais pequeno que o Vegeta, portanto, para o Vegeta Ozaru ter a escala correta, teria de ser 3 vezes maior do que isto, o que era enorme. Portanto, acho que este tamanho que eles escolheram, esta escala que eles escolheram já foi bastante boa. Depois, temos também uma mão com o dedo a apontar, tem uma face alternativa, com o olho já ferido, meio vesgo, tem ali um pedaço de cauda cortado, para se juntar ao nosso amigo Yajirobe, e depois tem a cauda completa normal, que é atarrachada na parte de trás. A nível de acessórios é isto, tal como disse, nada de grandes acessórios, nada de grande diversidade de acessórios, mas o pouco que tem é porreirinho.
a parte das articulações, vamos lá ver se isto corresponde à expectativa. Eu tenho algumas dúvidas, tenho algumas reticências. Uma figura tão grande e tão pesada, tão volumosa, provavelmente não será o mais perfeito a nível de articulações, mas vamos lá ver isto. Antes de falar das articulações, ainda tenho que referir também da aparência, da escultura, da figura e da imagem do boneco em si. Eu devo desde já dizer que estava um bocado reticente a pagar o valor dele, porque ele é muito caro, é muito mais caro por causa do tamanho e da escala, dos materiais, etc. Aparentemente também tem die-cast, ou seja, metal nas articulações interiores, mas apesar de tudo é muito caro. Eu estava reticente em pagar esse valor. Depois de o receber e de o ter colocado na prateleira, fiquei realmente impressionado com a aparência disto. Não é uma figura perfeita, mas é uma figura que não parece um figure art. Ou seja, acaba por ter um grau de detalhe e um grau de pormenor e de texturas, de aparência mesmo, no fato, aquelas marcas, não tem grande pintura, acaba por ser peças uniformes, mas depois tem tanta textura para compensar a falta de pintura que isto quase parece uma estátua e não uma A7 figure art com articulações. Isto dá um impacto grandioso em qualquer coleção. Eu olho para a figura e estou muito satisfeito com ela. E agora sim, vamos passar às articulações. Começando pela cabeça, consegue olhar para baixo, não consegue bem olhar para cima, fica simultaneamente a olhar para frente, fica com uma folga muito grande na zona do pescoço, roda para um lado, mas com bastante atrito porque ele tem um focinho muito comprido e começa a roçar na armadura. As articulações são muito rígidas por causa do volume e do peso que a figura tem. Consegue abrir a boca, a mandíbula. Tem um pormenor bastante interessante. Para conseguir mostrar, vou ter que desmontar aqui o focinho do boneco e tirar-lhe ali os olhos. E pá, coisa horrível. Parece sei lá, um cyborg, qualquer coisa assim um bocado feia. A língua tem uma articulação em esfera, mais ou menos. É uma daquelas esferas meio aldrabadas, porque ao fim e ao cabo tem um pivô com uma parte de dobradiça, digamos assim. De qualquer das maneiras é articulada, é bastante difícil tirar dali, é preciso buscar algum acessório para conseguir puxá-la, mas de qualquer das maneiras dá para articular, dá para mexê-la para o lado. A minha figura tem um pequeno problema, que não sei se é geral ou se é só da mesma figura, mas esta parte superior da mandíbula não fica muito bem segura, não encaixa muito bem, não fica firme, ok? Ela sai com facilidade porque tem alguma folga. Eu não vejo defeito no encaixe, portanto eu presumo que isto seja geral à maioria das figuras. Não percebo muito bem porquê. Não é nada que não se resolva, mas mesmo assim para o preço que isto tem, isto deveria ser evitável, não deveria ter este tipo de falhas. A nível da zona dos braços, ele tem a parte das ombreiras muito amovíveis, okay? Isto tem uma esfera colocada na parte de trás do braço, como acontece nas figuras normalmente. Portanto tem rotação a 360 graus, consegue entrar para o interior da armadura, para dar liberdade de movimento ao braço. O braço consegue girar para a frente e para trás, mas está muito preso, é muito rígida a articulação. Consegue subir, mas repararem, a articulação dá estalinhos para manter maior precisão por causa do peso da figura. Consegue trazer o braço para a frente, tem uma articulação em borboleta, só que tem aqui um pequeno problema. Olhem para a folga com que isto fica com uma folga horrível. Consegue-se ver as tripas do boneco lá dentro, o que é absolutamente horrível. Portanto é preciso fazer uma gestão quando estivermos a colocar o boneco na sua pose para que não fique visível mais do que aquilo que se quer mostrar, ok? Tem uma articulação circular no bíceps, como todas as figuras. Tem uma articulação dupla no cotovelo, só que não funciona assim muito bem porque os músculos são muito volumosos, portanto a amplitude é pequena. É uma articulação dupla, mas faz quase o efeito de uma articulação simples. Depois tem uma articulação no pulso. Isto tem um encaixe muito simples, que é mais ou menos esférico. Apesar de ser esférico, não é uma articulação em esfera. Ela só gira para um lado e para o outro. Só consegue rodar para a esquerda e para a direita. Depois tem uma articulação do género dobradiça, embora seja ali a parte redonda, mas só dá para mexer para cima e para baixo. E depois tem ainda um pivô no interior do pulso. Só que é muito difícil mexer esse pivô, porque é de tal maneira preso. Temos que colocar esta pesta para baixo e empurrar para os lados, porque de outra maneira é extremamente preso e não se consegue articular com facilidade. Isto não é nada fluido a nível de articulação. A parte do dorso.
Ora bem, tem uma articulação ao meio, na zona do peitoral, mesmo por baixo do peitoral, e ali tem outra na zona da cintura também. Funciona mais ou menos. A parte do peito mexe só um bocadinho, tem alguma liberdade, mas é muito limitada. A parte da cintura consegue inclinar para a frente, para trás não consegue tanto, só que a parte de cima é de tal maneira pesada que sozinho isto não se aguenta. Portanto, isto tomba sozinho com o peso que tem a parte de cima. Precisa mesmo do suporte, sem o suporte isto não se aguenta muito bem. Quase não consegue rodar para um lado e para o outro, tem alguma liberdade, mas lá está, muito pouca coisa, muito limitado. Vamos ver as pernas. Como podem ver, isto é tudo à base dos estalinhos para fixá-las na posição pretendida. Há muita coisa de articulações nesta figura que funciona assim. Se tentarmos abrir em espargata para os lados, não consegue fazê-la, não consegue mais do que isto. Ainda está a uma distância razoável de fazer espargata, mas tendo em conta o volume que ela tem, já não está nada mal. O joelho tem uma articulação dupla. Se tentarmos subir a perna, ela só consegue subir até aqui, não sobe mais do que isto. Para trás não mexe nada, porque tem o rabo muito grande, muito largo, portanto não permite que a perna vá para trás. Tem uma articulação dupla no joelho, como já disse, consegue os 90 graus, não consegue mais, nada de especial. O pé tem liberdade para mexer para cima e para baixo, também com os estalinhos, dá para rolá-lo, embora seja muito rígida a articulação, muito rígida mesmo. E depois a ponta, dobra um bocadinho, não mais do que isto. Portanto é um bocadinho limitado, mas não me surpreende sinceramente por causa do tamanho e do peso da figura. Isto é muito pesado mesmo. E falta a parte da cauda, antes que me esqueça. Roda para um lado e para o outro, roda para cima e para baixo. Se combinarmos as duas, podemos pôr como quisermos. E é isto. E pronto. A nível de articulações, eu sinceramente não fiquei surpreendido. Mas para ser honesto, não estava à espera de ficar surpreendido. Porque eu percebi logo à partida, assim que peguei na figura, que pela sua dimensão e pelo seu peso, a articulação não seria o ponto forte. Ok? O ponto forte da figura é realmente a sua aparência espetacular e imponente. Isto colocado na prateleira, no meio da vossa coleção, para quem gosta de Dragon Ball, é espetacular. Por esse aspecto, vale o preço. As articulações são importantes na DC Figure Art, como é óbvio, caso ao contrário eram estátuas, não eram Figure Art. Mas de qualquer das maneiras, isto é coisa para articular até se colocar na posição que se pretende, fica na base e fica quietinho porque fica bonito parado na prateleira. É a minha opinião, pessoal. Gostei bastante da figura. Fiquei reticente ao início por causa do preço, mas a verdade é que depois de a ter na coleção e depois de a ver exposta, acho absolutamente fascinante. Recomendo se tiverem a oportunidade de comprar, apesar do seu preço elevado, vale mesmo a pena, ok? É a minha opinião, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que venha a fazer mais vídeos no futuro, que não seja só para o ano que vem ou qualquer coisa. Portanto, até uma próxima, fiquem bem.